Olá, irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Eu venho aqui hoje compartilhar uma experiência que eu tive, com Jesus, lá no início da minha caminhada, no início da minha conversão. Mas antes eu quero começar com vocês aqui, através da palavra. E eu vou começar aqui em Salmos 139, o versículo 1 e 2 e 3, que fala: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Enquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. O que eu venho compartilhar, trazer aqui para vocês, foi uma experiência que eu tive. E o tema desse vídeo aqui é falar sobre oração em pensamento. É falar de oração em pensamento. Muitas das vezes a gente acha que para Deus ouvir a gente tem que orar bonito, fazer uma oração bem elaborada, com palavras bem feitas, com palavras bonitas da palavra, acionar vários versículos, vários capítulos, vários salmos, vários provérbios. E muitas das vezes o que Deus quer de você, o que Deus quer de mim é um coração quebrantado e contrido, porque quando você abre o seu coração ele está genuíno. Quando você quebranta o seu coração naquele momento ele está genuíno. É uma conversa genuína que você está tendo com Deus. E foi essa experiência que eu tive, foi uma conversa genuína que eu tive com Deus, e o que eu quero compartilhar com vocês. E essa é dentre várias experiências que eu tive com Deus. Eu tive já muitas, depois da minha conversão e antes da minha conversão. Só que hoje já tenho um pouco de entendimento, então eu consigo falar com autoridade, eu consigo falar que foi realmente Deus que trabalhou naquele momento, que foi Ele que agiu naquele momento. E a experiência que eu quero trazer com vocês foi lá no início da minha conversão. Eu queria consumir muito a Bíblia, eu queria ler ela, mesmo não entendendo nada, porque a Bíblia, para você entender, você tem que ler ela pelo menos umas 7 vezes, porque a linguagem é muito difícil, Então, mas eu queria ler, eu queria consumir, então eu li a Bíblia no ônibus, eu li a Bíblia no parque, eu li a Bíblia com minhas filhas lá no parque, eu li a Bíblia à noite, de madrugada. Então, o tempo que eu tinha, eu queria ler a palavra de Deus, eu queria saber mais de Deus, saber daquele homem que me tirou do fundo do poço emocional. E aí o que acontece? Eu tava no ônibus e eu tava segurando a Bíblia e o outro tava segurando para não cair. Quando eu tava ali lendo a Bíblia, o ônibus ele começou a fazer muita curva, Eu achava estranho. E eu falei assim uma coisa muito rápida, não foi nem uma oração, foi uma conversa. Eu falei bem assim: Deus, eu tô lendo a tua palavra, ajuda aí. Eu falei desse jeito. E aí, gente, foi instantâneo. Um homem me cutucou, um homem que estava de costa, não sabia que eu estava lendo a Bíblia, porque ele estava de costa, ele não podia me ver. Ele me cutucou e falou: moça, senta aqui. Aí eu falei: não, você vai descer? Ele falou bem assim: não. Aí eu achei estranho, porque na verdade em São Paulo todo mundo sabe, em São Paulo, minha filha, a pessoa já tem dificuldade de dar lugar para quem realmente precisa, que é deficiente, que é idoso, que é gestante, pessoas com mobilidade reduzida. Imagina para mim, que é aparentemente saudável, nova, nem tanto, mas enfim. E aí o que acontece? Ele me deu esse lugar. E eu falei: não, mas você não vai descer, pode ficar, não tem problema. Ele falou: não, minha perna deu cãibra e eu preciso esticar ela um pouco para ela voltar. Aí naquele momento eu entendi. Eu falei: acabei de fazer uma oração em pensamento e Deus me ouviu. Vocês têm noção disso? E aí eu sentei, eu abaixei um pouco a cabeça, porque eu fiquei um pouco emocionada, porque eu no começo, gente, eu chorava por tudo. Eu chegava na igreja chorando, eu saía da igreja chorando. Então, assim, o primeiro amor, gente, é a coisa mais maravilhosa do mundo. E eu peço a Deus para voltar a esse primeiro amor de novo. Porque muitas das vezes a gente está na caminhada, a gente até tem um pouquinho de soberba, porque já acha que tem uma intimidade com Deus. Mas não, a intimidade com Deus ela é construída todos os dias. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que quando você for orar, não se preocupa com as palavras perfeitas. Se você estiver em um lugar que tem muita gente, não se preocupa, não espera um lugar secreto para você orar. Ore em pensamento, onde você estiver, ore no ônibus, ore no carro, ora onde você estiver. Porque o Deus, aqui como a palavra fala, ele diz assim, enquadrinha o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ele vai te acompanhar aonde você for e ele vai te ouvir aonde você pedir socorro por ele. Em nome de Jesus, fique aqui com a paz do Senhor. Se você está gostando dos vídeos, eu peço para você que você compartilha, que você curta e você comenta. Jesus te ama. E se você está longe da casa dele, se você está longe da presença dele, volta para ele, volta para o primeiro amor. Em nome de Jesus.